10 anos atrás, o mundo pacífico enfrentou uma catástrofe repentina quando monstros começaram a cair do céu. Eram as formas de vida extraterrestres, conhecidas como EVA, que haviam chegado do espaço. Quando os EVAs invadiram a Terra, trouxeram uma substância cósmica do espaço exterior conhecida como elemento, que foi espalhada pelas cidades. Os humanos remanescentes entraram em contato com esses elementos e ganharam habilidades alfa, que basicamente os tornaram X-Men. Agora que os humanos estavam mais fortes, começaram a lutar contra os EVAs para proteger sua existência. Nos dias atuais, a Escola Shai é a melhor instituição de treinamento do Japão, onde adolescentes com habilidades alfa excepcionais são treinados. Nosso protagonista, Guy, também faz parte da instituição, mas como faxineiro, pois não possui nenhuma habilidade alfa e é mais fraco do que um sinal de Wi-Fi no porão. Acontece que a humanidade classificou os indivíduos com base em seus níveis de habilidade alfa, sendo S o mais forte e F o mais patético. Esse sistema foi criado para responder rapidamente e combater os EVAs. Mas Guy era o único humano que não conseguia despertar habilidades alfa, o que significava que até mesmo um cara de classificação F poderia derrotá-lo. Nesse momento, alguns valentões de alta classificação jogam uma lata de refrigerante nele e ordenam que a pegue. Ele tenta agir durão, mas leva uma boa surra de um dos valentões, que acaba sendo um colega de classe. O valentão então começa a fritá-lo como se fossem asas de frango, mas nesse momento, uma garota angelical aparece e interrompe o ataque. Ela é Oren, um estudante da classe S que acabou de se juntar há alguns dias. Depois de afastar os valentões, ela repreende Guy por agir de forma durona, apesar de ser um completo ninguém. Mas ela não é uma valentona. Ela 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 é uma valentona. Mas ele afirma que o valor de uma pessoa é determinado por suas ações, não por classificações. Anos atrás, Guy estava chorando porque não tinha habilidades, mas sua mãe o tranquiliza com o mesmo diálogo constrangedor de que as classificações não são importantes. Infelizmente, alguns dias depois, a mãe acaba no hospital porque seu corpo não conseguiu suportar sua própria habilidade alfa. O médico revela que não há cura para isso, e de repente, Guy percebe que ser patético é algo que corre na família. De volta ao presente, Guy limpa todos os banheiros como se realmente estivesse se divertindo com isso. Em seguida, ele sai, onde vários alunos de alto nível estão destruindo monstros em uma sessão de treinamento. Nesse momento, um enorme raio de luz atinge a cidade e algo emerge. Monstro EVA colossal. Os alunos percebem que é a espécie mais forte, então começam a correr em vez de tentar enfrentá-lo. O monstro mastiga alguns alunos despreocupadamente e também começa a atacar Oren, mas Guy aparece para salvá-la. Ele joga um saco de lixo na espécie mais forte. E então foge com Oren nas costas. Como Guy também está acostumado a limpar os esgotos, ele rapidamente abre uma tampa de bueiro e entra com Oren. Eles caminham debaixo da terra e logo saem por outra abertura, que fica bem ao lado da entrada do abrigo. No entanto, o de alto escalão. Os membros se recusam a deixar um ser patético como Guy entrar. Oren insiste que ele seja admitido e até diz que pode ocupar o lugar dela, mas Guy a empurra para dentro justo quando o portão se fecha. Agora que está sozinho, Guy pega um graveto e tenta enfiá-lo na espécie mais forte, mas é brutalmente devorado vivo. Seu corpo desfigurado fica então dentro da barriga do monstro, mal reconhecível e coberto de sangue. Com lágrimas nos olhos, Guy usa a última gota de sua força para pedir desculpas à mãe por ser um fracasso. De repente, sua habilidade alfa é finalmente ativada, pois a morte condicionada foi alcançada. Guy já havia falecido, mas uma habilidade chamada Predador Apex. O buraco negro começa a se ativar. Em seguida, ele começa a consumir o alvo, que é a massiva EVA. O buraco negro é tão poderoso que o monstro começa a ser sugado para dentro dele, fazendo com que sua camada externa se desfaça. Com uma taxa de consumo de 40%, o monstro está pendurado de cabeça para baixo perto do buraco negro. E a 100%, todo o corpo é sugado para dentro do que parece ser um grande ovo. Logo depois, a fase de decomposição e reconstrução começa, o que faz uma enorme fissura aparecer no ovo. Uma quantidade imensa de energia sai dele, seguida de uma substância pegajosa e sem tecido. Ele agora está emitindo os mesmos raios verdes que a espécie mais forte estava emitindo algum tempo atrás. Um Goei chocado não entende como ele voltar à vida, apesar de seu corpo estar dilacerado como um velho travesseiro. Enquanto isso, o sistema envia uma notificação informando que Guy consumiu com sucesso a espécie mais forte e agora poderá usar sua habilidade única de alfa. O sistema então pergunta se ele gostaria de experimentá-la agora. Mas Guy está muito fraco após o encontro e acaba desmaiando. O chão, ainda sem roupas. Sua mão parece ter um pequeno buraco negro que suga grande coisa em forma de ovo, sem deixar rastros suspeitos para trás. Pouco depois, Goei ouve vozes em sua cabeça, onde alguém está repetidamente dizendo "devolva meu corpo".
Goei não entende o que está acontecendo. Mas então a espécie mais forte aparece na sua frente, pedindo seu corpo de volta. De repente, Guy acorda em uma cama de hospital, pois tudo não passou de um pesadelo. Ele não consegue acreditar que está vivo, especialmente depois de ter sido devorado vivo pela espécie mais forte. Goei nota o pequeno buraco negro em sua palma, mas antes que ele consiga entender o que é, uma criatura fofa sai de repente dele. Com raiva nos olhos, a criatura grita para que ele devolva seu corpo. Um Goei confuso pergunta que Pokémon é aquele, mas a criatura se ofende e começa a descrever suas partes do corpo. Ela afirma que suas presas afiadas podem rasgar através de qualquer coisa, e os magníficos chifres podem ser introduzidos em certos lugares para prazer. Guy ainda não entende do que se trata, então a criatura finalmente revela que não é ninguém menos que a espécie mais forte. Ao ouvir isso, um furioso Guy começa a estrangulá-la violentamente, acusando-a de ter matado vários estudantes no campus. Ele promete se vingar, mas o monstro peludo revela que o Guy já o consumiu, e seu corpo agora é feito do corpo dele. O monstro ainda revela que achava que tinha eliminado o Guy, mas então seu corpo começou a ser puxado de dentro para fora. A maior prova é que o Guy está emitindo aqueles raios azuis e ele até cheira como a espécie mais forte. Quanto ao monstro, ele foi reduzido a este estado lamentável e começou a falar a língua dos humanos. Guy fica perplexo ao perceber que seu corpo foi feito da espécie mais forte, mas antes que ele possa fazer mais perguntas, alguém chega de repente e ele esconde o monstro peludo. Acontece que é Oren, que fica encantado ao vê-lo vivo e saudável. Mas então ela começa a gritar com ele por agir de forma tola e empurrá-la para dentro do abrigo. Guy mais uma vez tenta se mostrar durão, dizendo que fez o que precisava fazer, mas Oren o avisa que se ele desobedecer a ela novamente, ela vai esmagar os 2 testículos dele. Ela então vai direto ao ponto e pergunta como ele sobreviveu à situação mortal quando ninguém mais conseguiu. A Aurine revela que, há uma semana, naquele dia fatídico, a espécie mais forte causou muita destruição antes de desaparecer misteriosamente no ar. Guy não consegue acreditar que esteve em coma por uma semana inteira e teme que seu histórico de navegação possa ter sido exposto, mas Aurine revela que ele foi encontrado sem roupas e as autoridades o trouxeram imediatamente para este hospital. Ela então liga a televisão, onde um novo canal reporta que o súbito desaparecimento da espécie mais forte causou bastante alvoroço e a investigação ainda está em andamento. Durante o ataque, a espécie mais forte liberou um poder tão avassalador que destruiu todas as torres de rádio e eliminou todas as câmeras de vigilância. É por isso que ninguém sabe como o monstro desapareceu no ar. No entanto, alguns testemunhas afirmam que viram um triste espécime de menino lutando contra o monstro sozinho, bem antes de ele desaparecer. Atualmente, há muito poucos detalhes sobre o incidente, e as pessoas vivem com medo de que a espécie mais forte possa voltar. Depois que Oren desliga a televisão, ela pressiona Guy por respostas sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Ela explica que a espécie mais forte é um Eva com o poder de destruir a humanidade, então eles devem encontrá-la e lidar com isso urgentemente. Diz que, como uma estudante da classe S da Academia Hatch-Eye, ela veio aqui em busca de respostas e não hesitará em usar a força, se necessário. Guy responde que não se lembra de muito, pois estava ocupado sendo engolido e dilacerado. Ele tenta se lembrar do que sabe, mas Fluffy o pressiona a ficar quieto. Guy. Ele fica frustrado com as vozes em sua cabeça, mas quando Oren pergunta sobre isso, ele simplesmente diz que está com dor de cabeça. Fluffy, por sua vez, afirma que se o Guy contar toda a verdade, as autoridades imediatamente o eliminarão por conter a espécie mais forte. Guy pensa sobre isso por um tempo e percebe que Fluffy faz sentido. Mas então ele de repente cobre a boca e diz que nunca mente para garotas bonitas e cheinhas. Guy revela que devorou a espécie mais forte com sua habilidade alfa, e agora isso está dentro dele. Ele até mostra a ela o adorável monstro peludo para provar que está dizendo a verdade. No entanto, Orine não vê absolutamente nada, o que faz Guy parecer um paciente mental. Ela pergunta o que ele está tentando fazer com todos aqueles gestos e movimentos estranhos das mãos. Guy está perplexo, pois não apenas o monstro é invisível para ela, mas ela também não consegue ouvir ele falar. Além disso, o buraco negro em sua palma também não existe para Oren, o que significa que não há como ele provar sua teoria. Ela está ficando realmente irritada e exige que Guy lhe conte o que aconteceu, ou então ela o colocará de volta em outro coma. Enquanto isso, Fluffy sente a presença de outro monstro Eva nas proximidades e percebe que problemas estão a caminho.
Ele pressiona a Guy a sair daqui o mais rápido que puder e promete que explicará depois. No entanto, antes que possam reagir, o monstro com aparência de pássaro atravessa o teto e entra na sala. Oren, sendo um experiente S-Rank, imediatamente entra em ação e forma uma parede de gelo para protegê-los. Guy se pergunta por que essa Eva de repente está os atacando, mas Fluffy simplesmente o incentiva a correr enquanto pode. Ele afirma que o estudante de nível S, Oren, não conseguirá nem mesmo fazer cócegas na gigante Eva. Fluffy revela ainda que o monstro pássaro sentiu seu cheiro e veio até aqui. Guy ainda não entende o que está acontecendo, então Fluffy explica que ele costumava ser um valentão implacável que punia todos os monstros no local sem motivo. Agora que ele está fraco, a Eva veio se vingar e provavelmente comê-lo no brunch. Guy entra em pânico ao perceber que o monstro está atrás dele por causa do corpo da espécie mais forte que ele herdou. Enquanto tudo isso acontece, Oren ainda está usando seu escudo de gelo para protegê-los da Eva. Ela se gaba de que o escudo é capaz de parar até mesmo os monstros de classificação S, então não há absolutamente nada com que se preocupar. Mas o monstro pássaro vê isso como um desafio e rapidamente quebra a parede de gelo sem muito esforço. Em pânico, Guy empurra Oren para o lado, como fez uma semana atrás, dizendo a ela para escapar, pois o pássaro está atrás dele. Mas a garota teimosa acha que pode derrubar o pássaro e começa a preparar sua arma definitiva. Ela diz que, como uma S-Rank, sua missão é proteger os cidadãos dessas criaturas feias e então lança uma barragem de espinhos de gelo contra ele. No entanto, o monstro pássaro absorve o impacto com facilidade e nem se mexe. Ori. Significa que o orgulho dela é destruído ao perceber que o monstro está muito além de seu nível de expertise. Mas ela ainda tenta detê-lo usando todos os truques que conhece, incluindo gritar com ele como uma maníaca. Enquanto ela prepara outro ataque, Fluffy incentiva Goui a fugir, dizendo que esta é a oportunidade perfeita. Mas o idiota faz exatamente o oposto, indo em direção ao monstro pássaro e desviando sua atenção. Oren acha que ele enlouqueceu, já que ele nem tem uma habilidade alfa, mas o Guy diz que ele está apenas fazendo o que pode. Ele também deixa claro para o Fluffy que, já que o pássaro está atrás dele, ele vai enfrentá-lo de frente. No entanto, assim que a besta solta um rugido gigante, Guy muda de ideia e decide sair correndo. Ele percebe que há uma árvore do lado de fora da varanda quebrada e conclui que, se conseguir pousar nela, poderá descer suavemente. A partir daí, ele levará o monstro pássaro para um lugar sem pessoas e fará algo a respeito. Fluffy. Ele grita para que ele não faça isso, pois se o Guy não pousar corretamente, ele pode morrer e destruir o corpo valioso também. Mas o Guy diz que não se importa com isso e começa a correr em direção à borda. Em seguida, ele dá um salto gigante do prédio alto e, por um momento, parece que está voando no ar. Guy esquece completamente que precisa agarrar a árvore e continua flutuando como um saco plástico durante uma tempestade. Quando ele percebe seu erro, a gravidade começa a puxá-lo para baixo a uma velocidade sem precedentes. Ele entra em pânico e começa a gritar como uma criança que acabou de derrubar seu sorvete, mas Fluffy lhe diz para calar a boca e simplesmente se concentrar em sua aterrissagem. Guy faz o que lhe foi dito e, para sua surpresa, acaba fazendo um pouso perfeito no chão. Ele fica atordoado por não ter sentido nada, apesar de ter pulado de uma grande altura com tanta força. Guy se pergunta como isso foi possível, momento em que Fluffy revela que lhe emprestou os poderes. Antes que possam discutir mais, o monstro pássaro chega de repente e começa a perseguir Guy pelas ruas. Nesse momento crítico, Fluffy faz uma proposta ousada. Ele diz a Guy para devolver o corpo imediatamente, prometendo que em troca, ele irá despir o monstro pássaro e transformá-lo em sopa. Ele avisa que se Guy não obedecer, o monstro destruirá todo o hospital e matará incontáveis pessoas. Fluffy diz a ele para escolher a decisão certa antes que seja tarde demais. Guy, que ainda está ocupado fugindo do monstro, pergunta o que isso significa ao entregar o corpo. Fluffy diz que originalmente é o corpo dele, então ele ainda pode usá-lo e recuperar todos os seus poderes. Ele também revela que emprestou seu poder a Guy apenas para aquele salto, porque sem isso, ambos estariam mortos. À medida que a gigante Eva se aproxima, Fluffy insiste para que Guy devolva seu corpo para que ele possa salvar o dia. No entanto, Guy sabe que fazer isso seria um grande erro. Ele se lembra de como a espécie mais forte obliterou toda a cidade quando apareceu pela primeira vez, uma semana atrás. Determinado a impedir que isso se repita, Guy diz a Fluffy que nunca vai deixar que ele tenha seu corpo. Ele não se esqueceu do massacre da Academia Shai e de como Guy foi digerido como um pedaço de pão. Nesse momento, o pássaro monstro dispara uma grande bola de fogo que passa raspando por Guy. Ao se levantar, ele vê, com surpresa, uma mulher em uma cadeira de rodas sentada casualmente nas proximidades. O monstro sente sua presença e vai atrás dela, então um preocupado Goei corre para o resgate. Fluffy o aconselha a não fazer nada estúpido, pois se ele morrer, o corpo da espécie mais forte também morrerá.
Ele exige seu corpo de volta para que possa acabar de vez com esse pássaro incômodo. No entanto, Goei está perdido em seus próprios pensamentos enquanto continua avançando em direção ao pássaro. Ele agora está plenamente ciente do mundo. Que seu corpo é composto pelas espécies mais fortes, o que significa que ele possui poderes incríveis. Gi então se aproxima do monstro pássaro e desferiu um soco estrondoso que gera muita energia. No entanto, acaba sendo um soco fraco, tão fraco que até o monstro fica confuso sobre o que esse feioso está tentando fazer. Fluffy revela que Gi não pode simplesmente usar os poderes por conta própria. Ele realmente precisa da permissão de Fluffy para isso. Enquanto isso, o monstro pássaro já teve o suficiente das besteiras de Goei e prepara uma grande bola de energia para transformá-lo em poeira. Um Fluffy em pânico o exorta a devolver seu corpo imediatamente ou então ambos, junto com centenas de pessoas, acabarão morrendo. No entanto, um Gi determinado se recusa e, em vez disso, pressiona o rosto da pequena criatura com toda a força, fazendo-o gritar de dor. Ele afirma que o monstro pássaro veio aqui por causa do Fluffy, então ele é quem fará o sacrifício. O Gi diz que não devolverá o corpo, mas sim que Fluffy terá que emprestar seus poderes. O pequeno monstro chama Gi de cabeçudo e enfatiza que vai fazer com que os dois sejam eliminados, mas Gi parece estar tranquilo com isso. Ele argumenta que, se a espécie mais forte morrer, seria uma ótima notícia para a humanidade. Percebendo que o garoto não vai mudar de ideia, Fluffy, relutantemente, cede e pede sua mão. Ele então derrama uma pequena quantidade de sua energia nela, o que faz com que Gi emita uma luz azul brilhante. Ele também sente a presença de uma energia forte dentro de seu corpo e se prepara para lutar contra o monstro pássaro. Gi decide que vai socá-lo e mandá-lo voando para o alto, para que nenhum outro civil se machuque no processo. Enquanto ele avança em direção ao monstro em alta velocidade, o sistema anuncia que o Gi está liberando energia limitada, que foi consumida da espécie mais forte. É apenas 0,0001% da energia do Fluffy, mas o Gi está confiante de que será o suficiente para infiltrar-se na parte traseira espessa do monstro. Ele então dispara um enorme raio azul de sua mão, justo quando o monstro pássaro lança uma onda vermelha de energia de sua boca. As duas explosões colidem no ar e, a princípio, Gi sente que está sendo empurrado para trás. Ele pede mais energia a Fluffy, mas a pequena criatura lhe diz para não subestimar seu poder. Surpreendentemente, Gi consegue ganhar a vantagem enquanto a energia azul irrompe e atinge o teimoso monstro pássaro. A criatura é lançada ao céu e destruída em pedaços, enquanto a mulher na cadeira de rodas observa como se estivesse apreciando seu programa favorito. Após essa vitória, o sistema de Gi anuncia que a energia limitada acabou e seu corpo voltará ao modo normal. Ele não consegue acreditar que apenas uma fração das espécies mais fortes conseguiu derrubar uma besta tão poderosa com um único golpe. Gi está radiante por estar usando um poder tão extraordinário, mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, sente-se tonto e cai no chão, inconsciente. Alguns segundos depois, alguém corre para o local e acaba sendo nada menos que a curiosa Orin. Ela nota o monstro Eva morto deitado ao lado de um Gi inconsciente e não entende o que acabou de acontecer. Orin se pergunta como um garoto que anteriormente não tinha habilidades alfa conseguiu derrubar um monstro tão formidável. Algumas horas depois, Gi acorda e se encontra em um grande salão sombrio, que está fracamente iluminado. Ele olha ao redor, confuso, tentando entender como acabou ali, quando um homem de mandíbula bem definida e cabelo branco começa a servir chá para ele com calma. Gi se pergunta quem é esse homem bonito e por que ele está nesse lugar estúpido, ao que o homem revela que, após Gi derrotar a Eva, ele ficou em estado crítico e precisaram trazê-lo para cá. O homem revela que esta é a instalação de treinamento subterrânea da escola Shai, que também serve como abrigo para VIPs durante os ataques Eva. Este bunker possui a defesa mais forte da humanidade, capaz de suportar qualquer tipo de pressão de dentro e de fora, e ainda conta com 6 banheiros separados e 2 cozinhas. O homem então se apresenta como Ryojin, um S-Ranker, comandante da 8ª Força Especial e também diretor da Academia Shai. Gi está impressionado e comenta que já ouviu esse nome várias vezes antes. Ele sabe que foi Ryojin quem derrotou a espécie mais forte que atacou Tóquio há 8 anos. Ryojin é, na verdade, o lutador mais poderoso de todo o país, e acredita-se que ele pode penetrar até mesmo os monstros mais aterrorizantes com sua espada gigante. Ryojin, com um sorriso no rosto, revela que também é o chefe do Gi na escola e diz para ele se dirigir a seu nome com respeito. Enquanto isso, Fluffy começa a tremer ao perceber que esse cara, Ryojin, é realmente forte e pode acabar com ele na hora. Ele decide ficar na dele por um tempo para que ninguém o reconheça. Gi ainda está confuso sobre o motivo de estar em uma instalação subterrânea em vez de estar em um hotel 5 estrelas ou algo assim. Nesse momento, ele cumprimenta a Oren, que está sentada ao seu lado, e ela o cumprimenta de volta com alegria. A outra pessoa na reunião,
que se revela ser a mesma garota em cadeira de rodas que Gi conseguiu salvar a tempo. Ela revela que é Shinri, uma arranque e uma completa idiota que tentou confrontar a Eva em seu estado lastimável. Gi a reconhece imediatamente e percebe que ela está vestindo o uniforme da Academia Ashi, o que significa que ela também é uma estudante, mas ele ainda está confuso sobre por que uma reunião foi marcada em um porão sombrio como este. Hyojin diz que logo chegará ao ponto. Mas primeiro, ele pergunta ao Gi se ele gostaria de experimentar alguns biscoitos. O diretor da escola menciona orgulhosamente que os assou ele mesmo e até colocou carinhas sorridentes em cima. Gi não se importa com as carinhas, ele simplesmente começa a encher a boca com o maior número de biscoitos que consegue. Hyojin então pergunta diretamente vamos. Se ele devorou as espécies mais fortes e agora é capaz de usar seu elemento. Gi, que está tomando seu chá tranquilamente, fica tão chocado com a pergunta que acaba cuspindo tudo sobre a mesa elegante, arruinando completamente a exibição orgulhosa de biscoitos de Raijin. Ele se pergunta como Raijin soube e suspeita que Oren contou a ela, mas Raijin deixa claro que não foi isso que aconteceu. Ele então revela de forma chocante que eles têm monitorado de maneira pegajosa e desesperada desde que a espécie mais forte desapareceu. O princípio então começa uma longa e entediante palestra sobre o elemento, que é a substância misteriosa que os Evas trouxeram do espaço. Ele explica que é a fonte de energia dos Evas e também a origem das habilidades alfa-humanas. Tecnologias humanas não podem ser usadas para gerar vida. Detectada, e até mesmo os melhores classificados mal conseguem perceber sua presença. No entanto, a garota na cadeira de rodas, Shinri, possui uma habilidade única que lhe permite não apenas ver os elementos, mas também analisá-los. Hyojin revela que ela estava na verdade monitorando o Gi e o seguindo por onde quer que ele fosse, mesmo quando o monstro-pássaro estava causando destruição. Ao ouvir tudo isso, Gi fica enojado ao saber que o diretor fez uma garota deficiente segui-lo. Raijin então revela que a espécie mais forte apareceu sozinha em Tóquio há 8 anos e causou uma destruição em uma escala inimaginável. É o Eva mais forte, capaz de aniquilar grandes cidades com sua força bruta e superpoderes. Hyojin diz que o governo considera isso uma ameaça equivalente a centenas de ogivas nucleares. O recente monstro-pássaro também foi confundido com a espécie mais forte, e agora o país está em alta alerta, pois espera mais ameaças por vir. Depois de dizer tudo isso, Hyojin de repente salta de sua cadeira e aponta a espada para Goei. Raiva em seus olhos, ele afirma que se o país estiver sob a menor ameaça, não hesitará em eliminá-la. Hyojin declara que, como o S-Ranker mais forte do país, tem uma grande responsabilidade de proteger o povo e irá até extremos para alcançar isso. Enquanto isso, Gi está suando como um porco e está perplexo com a rapidez com que o diretor se lançou sobre a mesa para segurá-lo na ponta da espada. Ria. Peça desculpas por não estar presente quando a espécie mais forte atacou e por não conseguir salvar os alunos. Mas isso aconteceu porque ele tinha coisas mais importantes a fazer, como assar seus biscoitos sorridentes favoritos. Ele então olha bem nos olhos de Goei e declara que vai eliminar a espécie mais forte agora mesmo. No entanto, antes que ele possa cortar Gi como um pepino, Orine de repente o para. Ela argumenta que, se a segunda espécie mais forte com poder equivalente a 100 ogivas nucleares apareceu, então há uma boa chance de que uma terceira ou quarta também possa aparecer. Orine afirma que seria melhor fazer de Gi seu aliado, já que ele é o único que pode usar a espécie mais forte, aproveitando seu poder a favor deles. Hyojin, que afirma ser um S-Ranker e o diretor da escola, nunca considerou essa tática dolorosamente óbvia. Mas ele gosta da ideia e rapidamente recolhe sua espada, tentando manter a calma. Ele reconhece o plano de Oren e diz que combater fogo com fogo pode ser a melhor opção para eles no momento. No entanto, deixar um zelador constrangedor como Gol. Manter o botão nuclear é irrealista, então eles devem avaliá-lo minuciosamente no início. Ele então atribui essa tarefa a Shinri, que imediatamente começa a olhar para Gi como se ele tivesse roubado suas roupas íntimas. Shinri segura sua palma e, para sua surpresa, consegue ver o buraco negro, assim como Fluffy, que esteve escondido dentro de tudo isso o tempo todo. Ela afirma que parece fofa como um Jigglypuff, mas agora seu elemento está mais baixo do que antes. Shinri está confusa sobre como isso é possível, então decide verificar Gi com mais atenção. Ela então remove a venda que estava usando, revelando seus brilhantes olhos dourados. Ela afirma de maneira assustadora que os humanos são como o universo e está muito animada para ver o que há dentro de Gi. Em seguida, ativa sua habilidade especial conhecida como Observação Celestial, que a teleporta repentinamente para dentro do corpo de Gi. No segundo seguinte, Shinri está caindo livremente pelo imenso vazio e explica que o espaço negro representa o corpo de Gi, enquanto as estrelas cintilantes são os elementos. Shinri tinha ouvido que Gi não tinha nenhum elemento, mas na verdade ele tem, embora sejam extremamente menos em quantidade. Logo depois, Shinri chega a um local onde os elementos estão se movendo sozinhos. Ela os inspeciona por um tempo e chega à chocante conclusão de que, na verdade, estão sendo sugados. A boca de Shinri fica aberta como uma caverna.
quando finalmente lhe ocorre que a habilidade alfa do Gui é um buraco negro. Logo depois, ela começa a ser sugada também, então tenta desesperadamente escapar. No entanto, a força do buraco negro é muito forte, e ela acaba sendo completamente sugada. Anos depois, Senri sai do outro lado, ainda viva, mas abalada até o fundo. Ela teorizou que isso é a gravidade do buraco negro, pois se tivesse sido realmente absorvida, seu corpo teria se transformado em carne moída. Senri menciona que essa habilidade alfa é a mais forte que ela já viu e decide aprender mais sobre isso. Ela se aprofunda no vazio até encontrar um enorme ovo transparente. Dentro dele, a espécie mais forte está dormindo pacificamente, como se tivesse acabado de voltar para casa após um brutal turno de 10 horas e não se importasse com mais nada. Senri percebe imediatamente que se trata da espécie mais forte, mas em vez de fugir, decide ser curiosa e se aproxima ainda mais. Isso acaba se revelando um grande erro, pois o monstro de repente acorda e começa a persegui-la furiosamente. Ele quase consegue comê-la, mas Senri cancela sua observação celestial a tempo, transportando-a de volta para o mundo real. Enquanto ela tenta recuperar o fôlego, Orin revela que ela estava gritando há um tempo e se pergunta o que aconteceu. Quando a garota aterrorizada ainda não fala, Ryojin lhe oferece um pouco do chá que ele fez, mas ela afirma que seu chá nojento só vai piorar as coisas. Ela então bebe uma quantidade enorme de água, o que finalmente a acalma um pouco. Ryojin exige saber o que ela viu lá embaixo, e Senri revela que a habilidade de Gui é um enorme buraco negro. Estava absorvendo seu próprio elemento, o que finalmente responde por que ele foi classificado como tendo 0 elementos. Senri, que ainda está abalada, revela de forma trêmula que foi sugada pelo buraco negro e encontrou a espécie mais forte aprisionada lá. Ryojin pergunta qual era o estado do monstro, e Senri, com uma expressão de pânico, revela que ele a atacou. Isso é tudo que Ryojin precisa saber para sacar sua espada novamente, já que acontece que ele tem o hábito de tirar conclusões precipitadas. Ele segura a espada no pescoço de Gui e especula que, se a espécie mais forte pudesse lançar um ataque dentro dele, há uma grande possibilidade de que pudesse se libertar da habilidade alfa e causar estragos. Ryojin está determinado a resolver o problema antes que tudo fique muito caótico. Vendo o principal agir de forma tão hostil, Fluffy sugere que usem seu poder para lançar um ataque surpresa, mas Senri o ouve e imediatamente transmite a mesma ideia para Ryojin. Ela então explica que esse pequeno monstro provavelmente representa o que chamamos de alma. Acontece que, quando Gui absorveu a espécie mais forte, ele separou o corpo da alma. O corpo foi imediatamente transportado para o negro buraco enquanto a alma era liberada para fora, neutralizando e selando-a. No entanto, Senri revela que mesmo que a espécie mais forte esteja selada, a alma pode tentá-la a usar seu poder, o que pode levar a consequências desastrosas. Ao descobrir que Gui é uma bomba relógio, Ryojin se torna ainda mais determinado a neutralizar a ameaça. Ele balança sua espada, mas Gui agarra no ar e afirma que ele nunca será tentado pela besta dentro dele. Suas mãos estão ensanguentadas no processo, mas ele continua falando sobre como é um herói, não um vilão. No entanto, Ryojin não aceita esse tipo de conversa e rapidamente balança sua espada novamente, desta vez cortando Gui bem no meio do peito. O sangue espirra por toda parte enquanto Gui grita em dor, enquanto Fluffy fica enfurecido por seu corpo ter sido ferido. Segundos depois, Gui começa a irradiar uma onda avassaladora de energia, e Senri a identifica como o elemento mais poderoso conhecido pela humanidade. Ryojin entende que a espécie mais forte assumiu o controle do corpo, então ele se prepara para uma batalha difícil. Ele jura eliminar a ameaça de uma vez por todas, mesmo que isso signifique tirar a vida de Gui no processo. Enquanto Ryojin levanta sua espada e não faz absolutamente nada, Gui continua liberando grandes quantidades de energia. Uma Senri preocupada revela que, a esse ritmo, a espécie mais forte dentro de seu corpo será liberada. Mas Ryojin a tranquiliza, dizendo que tudo está sob controle, pois ele vai cortar o garoto ao meio como se fosse um bambu. Ele então levanta sua espada e salta em direção a Gui para desferir um golpe brutal. Ao vê-lo em ação, Orin revela que este é o golpe principal da espada, que foi aprimorado e liberado com elementos estelares. No entanto, Senri teme que não consiga causar nenhum dano à espécie mais forte. De volta ao campo de batalha, Gui continua a liberar energia azul, e agora até a espécie mais forte é visível através das chamas. Até Raijin, que é um completo idiota, consegue sentir a quantidade avassaladora de elementos estelares na sala, mas ele tem certeza de que é muito mais forte e pode derrubar o monstro. Raijin avança como uma garota e usa toda a sua força para atacar um Gui, no entanto, seu golpe não deixa nem mesmo uma marca. Testemunhando isso, Orin também fica preocupada e momentaneamente pensa em ajudá-lo. Mas então, lembranças de Gui a salvando da última vez invadem sua mente, e agora ela se vê em um dilema sobre o que fazer. No campo de batalha, Gui, que parece estar sob influência, levanta lentamente a mão que tem o buraco negro.
Ele está observando com olhos demoníacos e pergunta de forma zombeteira se esse princípio é o guerreiro mais forte da humanidade. Ryojin também percebeu que lutar contra a espécie mais forte apenas com suas táticas habituais não será suficiente, então ele recorre ao plano B, levanta sua espada alta e começa a criar um redemoinho de energia branca que rapidamente envolve a sala. Senri então revela que o princípio está usando uma de suas habilidades para reunir todos os elementos estelares nesta espada. Ele teme que, quando as duas energias colidirem, isso termine de forma terrível para eles. Enquanto isso, tanto o principal quanto a espécie mais forte estão irradiando quantidades insanas de energia. Um Warine desesperado grita para Guy acordar, pois ele é o único que pode parar tudo isso, mas o garoto está desmaiado. Nesse momento, o dragão emerge do buraco negro na forma de energia e se prepara para lançar um ataque. Ryojin também dá tudo de si e libera toda a sua energia em direção ao oponente, criando uma enorme explosão na sala. No entanto, quando a poeira assenta, todos ficam chocados ao descobrir que a poderosa espada de Ryojin foi cortada ao meio. A espécie mais forte o ridiculariza por suas patéticas habilidades culinárias e se prepara para acabar com a luta de uma vez por todas. Mas, justo quando está prestes a atacar, a espécie mais forte é puxada para longe dali e lançada na outra direção. Acontece que foi Guy quem, milagrosamente, despertou e controlou a besta. Ryojin, que ainda acha que é o chefe por aqui, pergunta se é Guy ou a espécie mais forte que está controlando o corpo. Guy responde com confiança que é ele, o zelador da escola, e mais uma vez deixa claro que não será influenciado pelo monstro tão facilmente. Ele revela que levou um tempo para recuperar o controle de seu corpo, porque o miserável do Ryojin o nocauteou. Após o confronto, Guy puxa a espécie mais forte para dentro do buraco negro e começa a espremer Fluffy como se fosse extrair óleo dele. Ele ameaça o pequeno monstro, dizendo que se ele perder o controle novamente, Guy vai adicionar um pouco de molho e devorá-lo ele mesmo. Fluffy fica apavorado com suas palavras, então imediatamente se desculpa e promete nunca mais fazer isso. Depois que ele volta a se esconder, Guy se pergunta por que não consegue usar sua habilidade alfa, apesar de ter a mais forte do mundo. Enquanto isso, Senri analisa Guy e anuncia que o elemento estrela dentro de seu corpo foi reduzido a zero, o que significa que ele voltou a ser um perdedor. Ryojin, que acabou de levar uma surra há pouco tempo, começa a rir e tenta agir naturalmente. Ele está impressionado com o fato de que Guy passou de um estado crítico de inconsciência para puxar a espécie mais forte de volta para dentro do buraco negro. O que é ainda mais impressionante é que Guy conseguiu fazer tudo isso sem machucar uma única pessoa na sala. Ryojin diz que ele passou no teste, em seguida, anuncia que, como diretor, aprova a matrícula especial de Guy na Academia G. Guy fica completamente confuso com o que o velho está falando, então Ryojin finalmente admite que estavam apenas testando o tempo todo. Ele diz que, se houver até a menor chance de que a espécie mais forte possa invadir novamente, os humanos precisam estar prontos com um poder igual. Mas esse tipo de poder deve ser controlado, e é por isso que estavam testando se Guy está realmente pronto para lidar com isso. Guy está irritado por estar sendo testado como um rato de laboratório, mas também está empolgado por finalmente ter sido aceito na Academia Shai, que sempre foi seu sonho. Ele pergunta inocentemente se isso é mais um teste, mas Ryojin lhe diz para relaxar, pois ele agora é oficialmente um aluno. Ao ouvir isso, um Guy animado começa novamente seu discurso constrangedor, dizendo que fará o que puder. Ele vai se inscrever na incubadora e lutar por todos, mas se não tiver as habilidades, vai apenas limpar os banheiros e garantir que todos possam fazer suas necessidades em paz. Ryojin gosta da atitude dele e recebe como diretor da academia. Ele então procede a curar a ferida no peito de Gil com a ajuda de sua habilidade alfa, mas descobre, para sua surpresa, que a ferida já começou a cicatrizar sozinho. Essa é a primeira vez que eu vejo em um vídeo. Não tenho certeza se ele já viu isso, mas tenho certeza de que ele já viu. 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 Isso faz perceber que o corpo da espécie mais forte é incrivelmente resistente, então eles devem estar prontos se as coisas derem errado. Ryojin anuncia que, a partir de hoje, Guy estará na turma de Oren e, como a melhor aluna, ela terá que cuidar dele de várias maneiras. Ele também ordena que Senri mude de turma e entre na mesma que Guy para observá-lo de perto. Ambas as garotas concordam sem hesitação. E Senri até grita de alegria, empolgada para aprender mais sobre a espécie mais forte. Ela admite que o monstro a surpreendeu mais cedo, mas agora não vai tirar os olhos dele. Agora que tudo está resolvido, Ryojin revela um brilho verde brilhante que ele vinha carregando desde o início. Todos prendem a respiração em antecipação, pensando que é algo. Um elemento meio importante, mas acaba sendo apenas um simples chá. Acontece que Ryojin é um viciado em chá total, e ele começa a beber sem vergonha na frente de todo mundo, como se fosse o ponto alto do seu dia. Em seguida, ele chama Orin em particular e lhe atribui uma tarefa muito importante. Se a espécie mais forte dentro de Guy começar a surtar, ela terá que usar sua habilidade alfa de eliminar os dois.
Ryojin diz que sempre que está por perto, ele cuida de qualquer problema sozinho, mas como geralmente está lidando com outros Evas, Orine tem que assumir essa responsabilidade. Ryojin a incentiva a usar sua habilidade mais poderosa, a Estrela de Gelo Europa, para conter Goi antes que a espécie mais forte seja liberada. Ao ouvir tudo isso, Gi fica sobrecarregada de emoções, pois não acredita que consiga enfrentar o monstro sozinha. Ela também não quer um Gi vivo que a salvou no passado. Mas o princípio deixa claro que é uma ordem direta e ela não tem o direito de recusar. Ele explica que há apenas 10 S-Rankers no país, e como um deles, é dever de Oren proteger os cidadãos. Olha para Gi e as memórias de todos os bons momentos que compartilharam passam pela sua mente. Presa pelo juramento que fez ao seu país, ela aceita a responsabilidade e declara firmemente que, se Gi algum dia perder o controle, não hesitará em eliminá-lo. Agora que o problema principal está resolvido, Ryojin gera uma enorme quantidade de energia em suas mãos e pergunta a Gi se ele consegue senti-la. O zelador obviamente não pode, então Ryojin atribui às meninas uma missão antes que Gi seja matriculado na escola. Ele quer que Senri e Orin ensinem a ele sobre os elementos estelares desde o início. Ryojin explica que, embora Gi consiga suprimir as espécies fortes e limpar banheiros como um profissional, ele não parece entender nada sobre os fundamentos dos elementos estelares. Como o destino da humanidade depende muito de Gi, ele deve aprender tudo o que há para aprender, para que esteja preparado quando chegar a hora. No dia seguinte, um Gi empolgado vai para sua primeira sessão de treinamento e segue as instruções que Orin lhe deu. Quando chega, fica completamente surpreso ao descobrir que o local de treinamento designado é, na verdade, uma fonte termal. Achamos que ele veio ao lugar errado e começa a sair, mas nesse momento, Senri e Oren aparecem vestidas com kimonos fofos. Com sorrisos largos no rosto, elas o recebem em sua instalação de treinamento, as termas Maruashi. Gi percebe que elas acabaram de sair do chuveiro e pede para pararem de brincar, mas as meninas deixam bem claro que isso faz parte do treinamento. Pouco depois, Gi percebe que Senri está em pé e pergunta como ela se recuperou tão rapidamente. Ela revela que o diretor a curou com suas habilidades alfa, além de um pouco de ajuda de sua amada Gi fica realmente impressionado com o que as habilidades alfa podem fazer e diz que precisa dominá-las rapidamente. No momento em que ele diz isso, Senri se aproxima dele e começa a provocar Fluffy, já que ela parece ter algum tipo de atração pelas espécies mais fortes. Quando ela se aproxima demais, Fluffy se esconde dentro do buraco negro como uma tartaruga se escondendo em sua concha. Senri afirma que ela está interessada no buraco de qualquer forma e começa a examiná-lo de maneira bastante estranha. Ela coloca 2 dedos dentro do buraco negro e começa a mexer, deixando Goa extremamente desconfortável. Como se isso não fosse suficiente, Oren também se junta à ação e começa a brincar com Goi. Mas quando Fluffy não aguenta mais, ele morde os dedos nojentos de Senri e ameaça para que fique longe de sua casa sagrada. Gi então pergunta a Gi se ele sentiu algo enquanto ela estava brincando, mas ele revela que sentiu apenas uma leve cócega. Isso faz Senri perceber que a situação de Gi é bastante grave. Se nada for feito a respeito, ele pode nunca conseguir usar sua habilidade alfa. Gi fica confuso com o que ela quer dizer, então Senri explica que, quando ela colocou os dedos dentro do seu buraco negro, na verdade, estava liberando elementos estelares. Não conseguiu senti-los, o que é realmente preocupante, pois são a forma mais forte de elementos. Até o diretor Ryojin lhe fez a mesma pergunta após liberar uma bola de energia, mas o zelador também não sentiu isso. Um Gi preocupado pergunta o que são os elementos estelares, afinal, e como eles são diferentes das habilidades alfa. Revela que os elementos estelares são a energia necessária para usar habilidades alfa ou, em outras palavras, são como combustível. Ela explica ainda que os elementos estelares são matéria cósmica que os Evas trouxeram para a Terra quando chegaram, e agora estão espalhados por todo o mundo. Eles existem abundantemente em alguns organismos também, tornando-os incrivelmente fortes e perigosos. Maureen diz que os humanos absorvem os elementos estelares ao respirar e comer, e eles constantemente irradiam pequenas quantidades desses elementos de seus corpos. O principal problema é que o Gi não consegue reconhecer esses elementos estelares, o que torna impossível usar sua habilidade alfa. O Gi acha que é a pessoa mais azarada do mundo, pois, apesar de ter o melhor poder, ele não consegue realmente usá-lo. Mas ele ainda está otimista e acredita que as garotas encontrarão uma solução mais cedo ou mais tarde. Pouco depois, Senri começa o treinamento real para sentir os elementos estelares. Ela tira um pouco de água da fonte termal, e Aurene coloca muita energia nela usando suas habilidades. Assim que o sol se põe, ela está pronta para ir. Uma vez que o coquetel está preparado, Oren revela que ela infundiu uma grande quantidade de elementos estelares na água da fonte termal. Ela afirma que, se Goi beber isso, ele finalmente será capaz de sentir os elementos. Senri se junta e o incentiva a beber a água de Oren, dizendo que isso lhe dará a energia necessária para finalmente se sentir vivo.
Ela explica ainda que as fontes termais já são ricas em elementos estelares naturalmente dissolvidos e que injetaram mais alguns para tornar a mistura ainda mais potente. Guy acredita que essa é a solução para sua impotência, então não perde tempo e rapidamente bebe toda a mistura, mas assim que o coquetel passa pela sua garganta, começa a queimar. Guy grita como um covarde e pergunta o que está acontecendo, ao que Senri responde que esqueceu de mencionar uma coisa. Acontece que os elementos estelares concentrados podem ser venenosos para algumas pessoas e causar dor intensa. Guy fica furioso por as garotas terem escondido algo tão importante dele, mas Senri explica que, como ele está se transferindo para a Hatch Academy, deveria ser capaz de suportar essa quantidade de dor. Além disso, todos os alunos passam por esse treinamento nas fontes termais, que se tornou uma espécie de iniciação. As fontes termais também têm suas vantagens, pois tornam o indivíduo mais forte, mais ágil e, o mais importante, livre de doenças venéreas. Ao ouvir tudo isso, Guy finge agir com firmeza e até força um sorriso, mas isso apenas faz com que ele pareça estar sofrendo de constipação. Ele diz que vai entrar na academia e ser útil para os outros de uma forma ou de outra. As garotas gostam da atitude dele e começam a provocá-lo quando, de repente, Guy começa a emitir uma quantidade louca de energia. O corpo dele então se torna transparente e todos os seus órgãos principais ficam visíveis, como se ele tivesse feito um raio-x. Guy, que parece mais animado do que um cara prestes a ter um final feliz na Tailândia, afirma que pode sentir o poder percorrendo cada veia do seu corpo. Ele se pergunta se essa onda eufórica é o que chamam de elementos estelares. As garotas sorriem e confirmam, parabenizando por finalmente conseguir sentir os elementos estelares. A partir daquele momento, Guy começa a sentir tudo ao seu redor, desde os pássaros até as árvores e até mesmo o banheiro próximo. Ele fica impressionado com a quantidade de elementos estelares na natureza, e isso é absolutamente maravilhoso. Oren revela que este lugar em particular é rico no elemento, razão pela qual é usado como campo de treinamento da Academia Ti. Guy sente que renasceu, mas justo quando está prestes a testar suas novas habilidades, os elementos estelares em seu corpo de repente desaparecem. Senri examina seu corpo minuciosamente e finalmente percebe qual é o problema raiz. Ela revela que, ao usar sua habilidade de observação celestial para olhar dentro dele, viu os elementos estelares sendo sugados para dentro do buraco negro. Em outras palavras, Guy realmente possui elementos. Seu corpo, mas sua habilidade ao for continua absorvendo-os. Para tornar isso ainda mais simples, é como um balde com um buraco no fundo, então não importa quanto água você despeje, ela não vai ficar. Guy está horrorizado com o quão efeminado seu corpo é e pergunta se ele nunca vai conseguir usar suas habilidades ao for. Ambas as garotas permanecem em silêncio, mas então Oren de repente. Ela tem uma ideia. Ela sugere que Guy entre na fonte termal, já que está cheia de elementos estelares que podem ajudar a despertar seu corpo. Guy não tem muita certeza sobre isso, pois quer fazer um treinamento de verdade, mas as meninas dizem para ele tomar um banho primeiro. Um tempo depois, Guy está dentro da fonte termal, contemplando suas decisões de vida, enquanto Fluff está se divertindo como nunca. O pequeno monstro consegue sentir os elementos estelares e continua esfregando isso na cara de Guy. Ele até provoca o zelador chamando-o de fraco e um desperdício de oxigênio sem valor. Mas Guy se ofende com suas palavras e revida ao dando-lhe tapas. Alguns segundos depois, ele se acalma e percebe que Fluff está realmente dizendo a verdade. Guy murmura para si mesmo que, embora haja uma grande quantidade de elementos estelares nesta primavera, ele não pode fazer nada. Ele tenta lavar ele no rosto, na esperança de que isso melhore sua pele feia, mas isso também não funciona. Em outro lugar, as garotas também estão tomando um banho em fontes termais, mas estão realmente preocupadas com a falta de progresso de Guy. Senri especula que, se ele não conseguir usar suas habilidades de alfa, pode ser expulso da academia. No entanto, Orin é mais otimista e afirma que as habilidades alfa dependem muito da percepção individual. Guy pode não conseguir usá-las agora, mas se ele se aprofundar e se concentrar mais, as coisas podem mudar. Senri concorda com ela e acrescenta que cada um tem suas próprias características, então as formas de utilizá-las são bastante diferentes. Aquela droga. Isso significa que se ela ensinasse Guy a sua percepção, seria apenas ruído para ele e ele não aprenderia nada. As garotas então chegam à conclusão de que devem simplesmente esperar que Guy descubra algo por conta própria. Enquanto isso, um Guy desesperado tentou de tudo. Ele se submergiu na água da fonte termal, esfregou o corpo com ela e até urinou um pouco para torná-la mais ácida. Guy também bebeu uma quantidade insana de água, mas o elemento estrela não está mostrando sinais de acumulação. Ele agora está tonto de tanto beber e tenta sair da fonte, mas nesse momento, sua mão começa a brilhar de uma maneira incomum. Guy fica irritado e xinga sua própria habilidade alfa por impedi-lo de fazer algo importante. Mas então o sistema de repente envia uma notificação de que a acumulação de elementos estelares excedeu a quantidade necessária para selar a espécie mais forte. Guy fica atordoado, se perguntando quando ele instalou um chip de computador em seu cérebro para começar a receber notificações assim.
Mas então outra notificação aparece, revelando que o jato do elemento estrela está disponível. Pergunta se ele quer usá-lo agora, e embora relutante, Guy diz que sim. Em outro lugar, as meninas ficam assustadas quando o chão de repente começa a tremer, quase como se alguém tivesse soltado um peido gigante bem no meio da fonte termal. Ele então percebe uma enorme quantidade de energia saindo do banho dos homens, onde Guy está no momento. Pensando que ele está em perigo, eles correram até ele apenas com suas toalhas, apenas para encontrá-lo completamente nu no meio da piscina. No dia seguinte, Guy está todo vestido com seu novo uniforme, pronto para começar oficialmente sua jornada na Academia Shai. Ele até tem seu próprio quarto no dormitório, onde pode fazer suas coisas em particular agora. Ao caminhar um pouco mais, Guy é recebido pelas lindas garotas, Orine e Senri, que também estão de uniforme escolar. Senri então menciona que, quando viu se despindo no dia anterior, achou que ele era bem magro. Guy começa a ficar vermelho como um tomate ao perceber que as garotas viram tudo o que não deveriam ver. Senri então muda de assunto e pergunta se ele pode usar a habilidade de jato a qualquer momento agora. Um flashback mostra que, quando Guy ativou a habilidade de jato, um grande feixe de energia saiu do buraco negro, atingindo e ferindo o pequeno monstro. Mas no presente, Guy diz que não consegue usá-lo novamente, e Senri comenta que é uma habilidade alfa realmente estranha. Guy revela que recebeu uma notificação dizendo que havia uma quantidade excessiva de elemento estrela dentro de seu corpo. Ele suspeita que, quando os elementos estrela se acumulam demais, o sistema os elimina automaticamente através da habilidade de jato. Ao ouvir isso, uma Oren atordoada revela que, na época, os elementos estelares no banho feminino também desapareceram. Por causa disso, ela e Senri não conseguiram completar seu treinamento e agora estão com níveis baixos de elementos estelares. Guy se desculpa por ter causado isso, mas Oren diz que estava apenas brincando para ver a expressão dele. Ele então o parabeniza por finalmente conseguir usar sua habilidade ao for, mesmo que apenas de forma limitada. Guy agradece às garotas pela ajuda e se inclina para elas como um gesto de gratidão. Em seguida, ele lhes diz para seguirem em frente, dizendo que tem outro lugar para ir primeiro. A rainha se preocupa que ele possa se atrasar para seu primeiro dia na academia, mas Guy promete que voltará a tempo antes de sair correndo. Pouco depois, Guy chega ao hospital local, pois veio aqui para ver sua mãe doente. Ela ainda está deitada na cama em um estado imóvel e Guy se desculpa por não ter conseguido vê-la na semana passada. Ele diz que muita coisa mudou em sua vida e que finalmente consertou a torneira vazando em casa. A mãe parece estar em um coma profundo, mas Guy orgulhosamente lhe mostra seu uniforme, revelando que ele foi aceito na prestigiada Academia Hatch. Ele também admite que agora pode usar sua habilidade alfa, embora seja uma experiência limitada. Promete usá-lo com sabedoria e proteger as pessoas dos perigosos monstros Eva. Depois de dizer isso, despede-se da mãe e parte silenciosamente. Enquanto isso, Fluffy sente que algo está realmente estranho, mas rapidamente descarta a ideia, pensando que é apenas sua imaginação. Quando Guy chega à sua escola, fica horrorizado ao descobrir que o prédio mudou e que agora ele vai se atrasar no seu primeiro dia. Ele corre o mais rápido que pode até conseguir ver o prédio da escola à distância. Mas enquanto Guy continua correndo como uma galinha sem cabeça, ele acidentalmente esbarra em um dos alunos. Guy imediatamente se desculpa pelo seu erro, mas o aluno, que tem um dos olhos enfaixados, parece não se impressionar. Guy imediatamente reconhece o cara como Vashi, o mesmo valentão que o agrediu quando as espécies mais fortes apareceram pela primeira vez. Guy pergunta por que ele está enfaixado como uma múmia barata, mas isso acaba ofendendo Vashi. Assim como nos velhos tempos, o valentão agarra Guy pela gola e começa a intimidá-lo com uma enxurrada de insultos. Guy se desculpa por ter ofendido Vashi acidentalmente e insiste que nunca teve a intenção de zombar dele. Ele também agradece a Vashi por lutar contra as espécies mais fortes, mesmo que, na realidade, os valentões tenham sido esmagados como latas de alumínio. Ao ouvir o termo espécies mais fortes, uma série de lembranças invade a mente de Vashi, e ele recorda quantos de seus amigos foram mortos pela poderosa besta. No presente, Guy revela que a partir de hoje ele estará se transferindo para formar uma turma como um novo aluno. Ele então estende a mão, propondo que trabalhem juntos como camaradas e até bebam do mesmo copo. Mas o valentão de temperamento explosivo interpreta isso como um insulto e, com raiva, afasta a mão de Gowie. Ele afirma que nunca seria amigo. Com uma interface gráfica de inseto de vida baixa, que estaria melhor limpando os banheiros do que estudando aqui. Vashi então decide mostrar a ele exatamente o que acontece quando se mexe com um aranquir. Em pouco tempo, uma grande multidão de estudantes se reúne e começa a torcer pelo veterano Vashi. Oren também ouve a confusão e corre para o local, apenas para encontrar Vashi disparando bolas de fogo mortais em Guy, que está apenas desviando de tudo como um covarde. Oren grita para que eles parem imediatamente, mas nesse momento, alguém de repente coloca a mão sobre sua boca. É a atrevida Senri, que sugere que eles não interfiram por enquanto. Ela explica que Vashi é um arranqueiro com experiência real em combate, então lutar contra ele pode ser o melhor treinamento que Guy pode ter neste momento. Se ele conseguir passar por isso, estará mais do que pronto.
Junte-se à prestigiosa Hatch Academy. Oren ainda está cético sobre deixar a luta continuar, mas após muita insistência, ela concorda. No campo de batalha, Vazzy continua lançando enormes bolas de fogo, e Guy mal consegue desviar de cada uma. Um furioso Vazzy o instiga a parar de correr. E lute como um homem, mas Goe começa a correr ainda mais rápido. Ele pede desesperadamente a Fluffy uma solução, porque sua habilidade de jato não funcionou desde o incidente da fonte termal. Enquanto isso, Vazzy começa a ficar cansado da perseguição de gato e rato e libera um grande feixe de fogo. Fogo. Desta vez, o Guy não funciona e ele tenta fazer algo louco. Ele estende a palma com o buraco negro e ordena que absorva o feixe de fogo. Segundos depois, o feixe está prestes a atingir e o Guy pensa que seu plano vai funcionar, mas ele estraga tudo, pois o feixe de fogo queima e o lança para longe. A garota. Os Fleeples entram em pânico ao vê-lo deitado no chão, mas a multidão torce, pois quer que o zelador volte para o banheiro. Enquanto isso, Guy se encosta em um poste e pergunta a Fluffy por que seu buraco negro não absorveu as chamas. Ele havia presumido que as chamas eram feitas de elementos estelares, então o buraco as absorveria. Mas Fluffy explica que Vazzy está, na verdade, usando elementos estelares como combustível para criar um novo. As chamas, o que significa que as chamas em si não são elementos estelares. Agora que a Guy está fora de combate e à beira da derrota, Fluffy se oferece para lhe emprestar alguns poderes para que ele possa ensinar uma lição ao Bully. Ele propõe que queimem Vashti de tal forma que todo o seu corpo precise de camadas de ataduras. Antes que Guy possa responder, o valentão se aproxima dele com uma enorme bola de fogo nas mãos. Ele declara que vai queimá-lo diretamente para que ele não possa continuar correndo como um rato. Vazzy então se estende em direção a Guy, com um rosto em chamas, e justo quando parece que toda esperança está perdida, o fogo na mão do valentão de repente se apaga. Ele tenta reacendê-lo várias vezes, mas sem sucesso. Disponível. Nesse momento, o sistema do Guy envia uma notificação dizendo que ele adquiriu uma pequena quantidade de elementos estelares e agora pode usar a habilidade de jato uma vez. Ele fica atônito ao ver que a habilidade apareceu bem na hora em que mais precisava, mas também hesita, pois contém muito poder e pode causar uma destruição inimaginável. Enquanto isso, Vazzy ainda está confuso sobre como as chamas em suas mãos desapareceram de repente, e ele culpa Guy por isso. Furioso, ele avança para dar um soco no rosto de Guy, mas antes que o golpe possa atingir, a habilidade de jato de Guy se ativa sozinha, disparando um golpe direto no peito do agressor. Isso lança para o ar como um torpedo, e ele acaba caindo no chão como um saco de batatas, ficando inconsciente. Após a luta, Senri e Oren estão radiantes ao ver seu amigo liberar sua habilidade alfa mais uma vez, enquanto o resto da multidão permanece paralisado em descrença. Ninguém consegue acreditar no que está vendo, já que um completo desconhecido como Guy acaba de derrubar um poderoso ranqueador. Eles tentam descobrir quem é esse misterioso cara e que tipo de habilidade ele acabou de mostrar do nada. Quanto a Guy, ele está tão confuso quanto todo mundo, já que a habilidade de jato ativou sozinha, sem a sua intervenção. Ele está começando a ficar irritado com sua habilidade alfa, que não funciona na maior parte do tempo, mas, do nada, explode em ação sem aviso. Mais tarde, durante a aula, o professor anuncia que um novo aluno se juntou e pede que ele venha à frente e se apresente. E arrasta lentamente para frente, ofegante e ensopado de suor como um paciente diabético. O pequeno monstro também está ao seu lado, mas revela-se que ninguém pode vê-lo, exceto pela paisagem psíquica. Toda a turma começa a murmurar entre si, perguntando quem é esse cara e como ele conseguiu vencer Vashti. Guy é uma pessoa muito boa, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito boa, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito boa, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito boa, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito boa, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito boa, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito boa, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito boa, mas ele é uma pessoa muito boa. Então se apresenta pelo nome completo e pede desculpas por ter chegado à aula 3 horas atrasado. Acontece que Guy foi obrigado a correr 10 voltas pelo pátio da escola como punição pela briga anterior contra Vazzy. O professor da turma avisa a todos que, se também se envolverem em uma briga física, acabarão como esse perdedor. Senri observa com admiração e diz que Goe já está fazendo todos rirem no seu primeiro dia, mas Oren realmente sente pena dele. Após a aula, Senri se aproxima de Goe e afirma que ninguém na academia teve uma estreia melhor do que a dele. Ele derrotou um valentão Oranqueir pela manhã e depois correu 10 voltas ao redor do campo como punição. No entanto, Guy revela que também foi chamado à sala do diretor, onde foi forçado a ouvir uma longa e entediante palestra. Senri agora finalmente entende por que ele estava tão atrasado para a aula. Mas Oren acredita que ele teve sorte, pois brigar no primeiro dia, como um aluno transferido, geralmente leva à expulsão direta. Ela então anuncia que, a partir de agora, ficará responsável por cuidar dele. E se Guy tentar lutar novamente, ela congelará seu traseiro. Ele fica aterrorizado ao ver a reação dramática dela e promete que nunca mais fará isso. Enquanto isso, Senri parece estar obcecada pelas habilidades de Guy e diz que adorou a habilidade de jato que ele demonstrou esta manhã. Ela se inclina bem perto dele e revela como ele a fez quase perder o fôlego de tanta empolgação. Senri então explica que, pelo que ela observou, a habilidade alfa de Guy tem 2 partes.
A primeira é o buraco negro em sua mão direita, que observa diretamente os elementos estelares de tudo que toca. O segundo é o jato, que libera esses elementos estelares de uma maneira bastante satisfatória. Senri revela que pesquisou na internet e descobriu que buracos negros reais também sugam a matéria ao redor enquanto ejetam o que absorveram. O processo é chamado de jato, e a habilidade alfa do Gui pode ser baseada nisso. Ele não entende uma palavra do que ela disse porque está acostumado apenas a segurar escovas de banheiro, não canetas. Ele diz que, mesmo que seja sua habilidade de alfabetização, simplesmente sai sozinho como se fosse o chefe. Enquanto os dois estão conversando, um garoto com aparência de lésbica que fica limpando as mãos com lenços interrompe. Ele pergunta se Gui é o mesmo zelador que costumava limpar o antigo prédio da escola, e quando Gui acena com a cabeça, o menino agradece por manter tudo tão limpo, até mesmo o banheiro feminino que ele visita ocasionalmente. Ao ouvir tudo isso, Gui começa a ficar vermelho, pois ninguém nunca elogiou seu trabalho dessa forma. O menino, que ainda está secando as mãos como se tivesse tocado em material radioativo, então se apresenta como Kanye. Ele revela que é um perdedor de classe B e expressa seu desejo de ser amigo dele. Gui também se apresenta e admite com dor que não tem classificação, mas Kanye não acredita, já que viu Gui destruir um classificado apenas esta manhã. Enquanto os dois nerds estão ocupados se cumprimentando, alguém de repente agarra Kanye pela cabeça, e não é ninguém menos que o perdedor Vashi, que finalmente parece ter acordado do seu coma. Sem absolutamente nenhuma razão, ele afirma que dois alunos de baixo desempenho não têm permissão para se divertir na aula, e por isso precisa lhes dar uma lição. Vashi então começa a implicar com Kiene, mas alguém de repente o chama de loser lá atrás. O valentão se vira furiosamente, mas antes que possa reagir, uma onda verde de energia o atinge e o derruba no chão. A classe inteira está uma bagunça, e todos, incluindo Gui, ficam perplexos com o que acabou de acontecer. É nesse momento que um cara de cabelo verde, com um rosto bem socável, se aproxima de Vashi e o repreende por ter perdido para um estudante não ranqueado esta manhã. Ele também o critica por tentar descontar sua frustração em um estudante incrivelmente mal ranqueado e afeminado como Kiene. Oshi, que está paralisado de medo, tenta explicar, mas o cara de cabelo verde abruptamente tira seu distintivo. Ele então se apresenta como Razon, um estudante do segundo ano classificado como S, antes de pisar brutalmente no peito do valentão. Razon explica que veio aqui a pedido do diretor para treinar esses pateticamente fracos alunos do primeiro ano. Ele afirma que com esse grupo podre de lutadores, a humanidade está oficialmente condenada e eles podem muito bem desistir. Hassin então faz um anúncio de que vai realizar um exame de seleção para os alunos agora mesmo. Todos os alunos do primeiro ano devem participar e eles vão caçar alguns monstros Eva. Hassin afirma que cada aluno terá que eliminar 5 monstros da classe A e aqueles que não tiverem sucesso terão suas classificações retiradas e serão expulsos. A turma inteira fica suando com esse anúncio, já que a maioria deles acaba de ser classificada. Eles acham que é impossível derrotar um monstro da classe, quanto mais 5 deles em sequência. No entanto, Razon não se importa nem um pouco e ordena que todos se preparem, pois eles sairão em breve. Ele então aponta diretamente para Gui e diz que, mesmo que o diretor o deixasse entrar, ele se recusa a reconhecê-lo. Razon também sabe que Gui estava no local onde as espécies mais fortes desapareceram no ar. Ele acha tudo isso muito suspeito, então avisa Gui que estará de olho nele. Um tempo depois, todos os alunos estão correndo na rua, pois, na verdade, a Hassan nem se deu ao trabalho de trazer um ônibus para transportá-los. Gui, que está correndo desde amanhã, está quase sem energia, mas Senri o incentiva carinhosamente a continuar. Goi menciona que eles estão correndo há 3 horas ininterruptas agora, e é apenas uma questão de tempo até que suas pernas cedam. Ele então nota que a cidade próxima está vazia e pergunta o motivo disso. Oren revela que é porque eles já estão fora do perímetro de defesa e ninguém vive nesta parte do país. Ele explica ainda que os humanos rapidamente abandonaram todas as áreas, exceto as grandes cidades, quando os Evas chegaram à Terra. Como os monstros estão ativos na água, no ar e na terra, não há viagens entre os países e os humanos ficaram presos em suas próprias casas. Oren também revela que os elementos estelares têm propriedades que interferem nas comunicações, então cada cidade se tornou completamente isolada. Ele diz que ouviu histórias sobre como a humanidade acordou para habilidades alfa e começou a contra-atacar os Evas, mas Senri afirma que é apenas propaganda espalhada pelo governo. Enquanto isso, Rezin está se irritando sem motivo e grita para os alunos correrem mais rápido ou então ele enfiará sua bota fedida garganta abaixo deles. Ele também avisa que vai expulsá-los da academia, mesmo sendo apenas um aluno do último ano e não um professor oficial. Enquanto tudo isso acontece, Gui está perdido em seus pensamentos, perguntando-se por que esse escória de cabelo verde o odeia com tanta paixão. Quando ele volta à realidade, Gui percebe que os outros já foram muito à frente, então começa a correr com todas as forças que tem. Logo depois, o grupo chega a uma floresta sombria e corre e anuncia que chegaram ao local da prova.
Guy, que está ofegante como se tivesse acabado de atravessar os Estados Unidos, pede uma pausa curta para se recuperar. Oren fica impressionado que ele conseguiu acompanhar, apesar de não ter recebido treinamento formal antes disso. Guy responde que está acostumado a correr de um banheiro para outro, então isso é moleza para ele. Enquanto isso, Raisin grita para todos reunir-se e começa a explicar as regras do exame. Ele diz que cada um deles terá que ir até a montanha próxima e caçar pelo menos 5 Evas da classe. Racing afirma que essa montanha está infestada de milhares de monstros mortais, então todos terão muitas Evas para caçar. Ele os avisa para não voltarem sem completar a tarefa, ou então os expulsará na hora. Ao ouvir isso, os alunos começam a tremer de medo, e um deles até grita que a maioria deles está classificada de forma tão baixa que derrubar 5 monstros acima do seu nível seria impossível. Mas Rayson chama o aluno de fraco, tira seu distintivo de classificação e um flash de luz aparece. Ele então quebra brutalmente ao meio e anuncia que o aluno foi oficialmente expulso da academia. Com isso feito, Rayson se volta para o restante dos alunos e começa a lhes dar uma lição, exigindo saber se eles realmente acreditam que Evas fracas e de baixo nível aparecerão convenientemente no campo de batalha apenas para igualar seu nível de habilidade. Ele questiona o que aprenderam com o recente ataque das espécies mais fortes que matou centenas de pessoas inocentes. Então ordena aos alunos que usem seus cérebros inexistentes e suas patéticas habilidades alfa para derrotar os monstros acima de suas classificações. Ele diz que, se não conseguirem, então deveriam simplesmente morrer. O discurso de alguma forma consegue agitar os alunos, e eles aceitam a missão cheios de energia. Alguns, um tanto constrangedores, até afirmam que, como alunos da Academia Ti, estão obrigados a enfrentar qualquer monstro que represente uma ameaça à humanidade. Enquanto todos os alunos correm para dentro da floresta, Guy também fica animado e os segue para caçar alguns monstros. Depois que todos saem, Senri e Oren são os únicos que permanecem e se perguntam se alguém conseguirá cumprir a cota. Mais importante ainda, eles se preocupam se alguém conseguirá sair vivo e em uma só peça. Oren então explica que, em uma classe, Eva é considerada equivalente a um grande tanque em termos de poder de combate. Por outro lado, os B-Ranker são equivalentes a soldados fracos com armas fracas. Ele acredita que é uma completa incompatibilidade, então não há como alguém conseguir completar o teste. As garotas então decidem entrar na floresta para ajudar os outros, mas antes que possam sair, são repentinamente paradas por Rayson. Ele diz que tem um tipo diferente de exame para elas, então elas terão que ficar com ele. A floresta, Guy ainda está procurando pelos Evas, mas não conseguiu avistar nenhum. Fluffy pede que ele lhe empreste o corpo para que possa terminar o teste imediatamente, mas Guy sabe que ele só quer escapar e causar destruição. Ele então se lembra do momento em que esteve na sala do diretor mais cedo esta manhã. Ryojin, que estava saboreando seu chá favorito como de costume, deu a ele uma boa e velha bronca. Mas também aconselhou Guy a nunca revelar seu segredo a ninguém, não importa o que aconteça. Ryojin afirmou que, se os S-Rankers descobrirem sobre a espécie mais forte, Guy se tornaria instantaneamente um alvo para eliminação. De volta ao presente, Guy começa a suar profusamente. Ele percebe que está cercado por pessoas perigosas demais. Mas, apesar disso, recusa usar o poder de Fluffy e declara que lidará com os monstros sozinho. Fluffy está irritado por não poder participar da ação, mas garante a Guy que estará ao seu lado quando necessário. Enquanto os dois estão ocupados conversando como pombinhos, um tremor repentino abala o lugar, seguido por um grito alto. Guy imediatamente olha para trás e fica atordoado ao ver uma enorme Eva, parecida com um porco e com um olho só, parada na sua frente. Seus bíceps gigantes são do tamanho de um caminhão, e ela está se movendo lentamente em direção a um estudante que está chorando por ajuda. Guy fica chocado com o tamanho da besta e especula que se trata de um Eva de classe A extremamente poderoso. Ele então dá uma olhada mais de perto no garoto chorão e percebe que não é ninguém menos que Kaini, o cara que repetidamente limpa as mãos com um lenço. Guy não tem elementos estelares para usar a habilidade de jato no momento, mas mesmo assim corre para ajudar o menino. Ele tem uma ideia arriscada, que é tocar o monstro porco e absorver seus elementos estelares usando seu buraco negro. Guy consegue fazer contato e começa o processo, mas o monstro porco logo percebe que está sendo tocado e retaliar atacando Guy com toda a força. O coitado acaba colidindo contra uma árvore, mas consegue ficar vivo por enquanto. Ele murmura para si mesmo que, se não fosse pela espécie mais forte, corpo, teria quebrado todos os 206 ossos e talvez rasgado alguns músculos também. Para piorar a situação, Fluffy começa a ridicularizá-lo por ter sido jogado para lá e para cá por um monstro Eva tão fraco. Ele diz que quer participar da ação, mas Guy deixa claro que vai vencer a luta com suas próprias habilidades e não quer a ajuda de Fluffy. Depois que o pequeno monstro volta para seu buraco, Guy avança em direção ao monstro porco cheio de determinação. Contra todas as probabilidades, ele consegue liberar um ataque letal em jato, pois acaba de descobrir que absorveu uma pequena quantidade de elementos estelares quando tocou o porco mais cedo.
Foi uma aposta que quase lhe custou a vida, mas acabou funcionando e agora tudo o que ele precisa fazer é se concentrar no ponto fraco do porco. Quem usa a parte de botar e acerta o monstro na cara, causando uma enorme explosão na área. No entanto, quando a fumaça se dissipa, o porco ainda está como se nada tivesse acontecido. A habilidade de Jato simplesmente deu a reunião tão necessária que ele vinha procurando desesperadamente há dias. Agora, vou te mostrar o verdadeiro negócio. 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 Agora, Guy ficou sem elementos estelares, e não há como ele conseguir escapar do enorme monstro porco. Justo quando parece que ele está prestes a se tornar comida de porco, um monte de bolhas de repente voa em direção ao monstro e começa a distraí-lo. O porco fica tão irritado com as lindas bolhas que começa a correr descontroladamente até colidir com uma árvore e se machucar de verdade. Desde então, Kanye incentiva Guy a fugir, pois ele era quem havia criado as bolhas usando sua lamentável habilidade de alfor. Os dois então saem correndo de lá a uma velocidade incrível, e Kanye expressa sua alegria por ter conseguido salvar Guy a tempo. O zelador pergunta se aquele monstro era de classe A, e Kanye explica que, dado seu tamanho enorme e a quantidade de elementos estelares, definitivamente está em uma classe. Então, mudamos de assunto para a habilidade alfor de Kanye e ele diz que adorava aquelas bolhas. Kanye explica que não pode eliminar os oponentes diretamente, então o melhor que pode fazer é distraí-los com seu incômodo enxame de bolhas. Além disso, o motivo pelo qual ele continua limpando a mão com um lenço é porque a solução de bolhas sai delas com frequência. Enquanto ele está ocupado explicando, uma bolha fica presa na camisa de Goei, mas surpreendentemente não estoura e até se recusa a sair. Isso lhe dá a ideia perfeita de que eles precisam derrotar o monstro porco gigante. Será que Goei conseguirá eliminar 5 monstros Eva de classe A e passar no teste? Ele finalmente conseguirá sentir os elementos estelares e controlar sua habilidade alfa, ou a espécie mais forte despertará de dentro de seu corpo e causará caos no mundo novamente. Para saber mais, curta, se inscreva e deixe um comentário abaixo.